Fala galera do YouTube, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais uma história cheia de aventuras e muita magia. Com vocês, Harry Potter e a Câmara Secreta! Então, gente, sobre a autora, sobre a editora, eu já falei pra vocês no primeiro vídeo que eu falei de Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem. Sobre esse livro, ele tem 252 páginas, em 3 edições, aqui no Brasil, em 3 capas diferentes, todas pela Rocco, ele tem esse mesmo número de páginas. Ou seja, não são 10 páginas a mais do que o primeiro livro. Então, se você ler o primeiro livro, consequentemente você vai conseguir ler esse aqui tranquilamente. Essa história é o seguinte: depois de tudo o que aconteceu com Harry em Hogwarts no primeiro ano dele, sobre a Pedra Filosofal e o professor Quirrell e etc., ele vai pra casa dele, de novo, dos tios dele, e passa um verão, assim, umas férias super chata, porque ele não aguenta aquele povo trouxa, ele não aguenta o bullying que ele sofre dentro da própria casa, enfim. Mas temos uma alegria: ele ganhou um quarto. Ele não dorme mais no armário sob a escada. Então o que acontece? Quando vai chegando, assim, ele ansioso pra chegar logo as aulas de novo, as aulas começam dia 1º de setembro, para ele pegar a estação, pegar o trem, King's Cross, na estação de King's Cross, ele começa a ser impedido de ir para a escola. Muitas coisas acontecem, a qual eu não vou contar para vocês lerem e descobrirem, para o Harry não voltar para Hogwarts. Mas, depois de tantas desventuras, ele consegue voltar para Hogwarts, encontrar os seus amigos, encontrar os professores. São as mesmas matérias que ele teve o ano passado, ele vai ter neste ano, os mesmos colegas, sempre dividindo turmas com as outras casas, sendo Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, já que ele é da Grifinória. Tem um professor novo, que se chama Gilderoy, ou Gilderoy Lockhart. Ele é um professor, assim, tanto quanto galã, sabe? As mulheres acham ele lindo, tanto as mulheres adultas, quanto as mulheres crianças da escola mesmo, os adolescentes. Ele é como se fosse um galã, assim, e ele se acha. Ele é muito metido, então ele é um professor novo no lugar do professor Quirrell, tá? Da matéria Defesa contra as Artes das Trevas, que é um cargo um tanto quanto amaldiçoado, vocês vão descobrir no decorrer dos livros de Harry Potter. Temos um detalhe importante aqui, que é a Gina, a irmãzinha mais nova do Rony, Gina Weasley. São 7 Weasleys, ela é a única menina. Ela é, depois do Rony, a mais nova de todos os Weasley é ela. Ela aparece no primeiro livro, aparece também no primeiro filme. Tem pouquíssimas falas, pouquíssimas aparições, mas ela aparece e agora ela entra como personagem de vez, que é a Gina Weasley, e ela tem um cargo muito importante nesse livro. Existem também, além de professores novos, os colegas, matérias, existe também alguns fantasmas que são bem famosos em Hogwarts. A gente conheceu no primeiro livro o Nick Quase Sem Cabeça, e nesse a gente conhece uma fantasma mulher muito legal, assim, tem a personalidade dela, todos eles conhecem ela, Harry, Ron e Hermione, e ela tem, assim, um destaque bem legal no livro, a gente acaba gostando muito dela. O nome dela é Murta que Geme, ou na verdade o apelido dela é Murta que Geme, e ela é essencial nessa história. O que aconteceu com ela, a forma como ela morreu, desencadeia muitas coisas pro final da história. Começa a acontecer uma série de coisas muito preocupantes em Hogwarts. As pessoas começam a ficar petrificadas. E isso, elas estão vivas, mas elas vão pro hospital e alguma coisa tem que despetrificar elas, voltar elas ao normal. É como se elas tivessem uma espécie de coma, mas assim, se ela foi petrificada numa posição, ela vai ficar naquela posição ali, congelada mesmo, como se fosse uma pedra. E aí, por causa da matéria de herbologia, com a professora Sprout, eles estão estudando mandrágoras. No segundo ano, eles estão estudando mandrágoras, que vocês vão descobrir o que é. E a partir das mandrágoras, eles conseguem despetrificar esses alunos, funcionários, animais, tudo que for que tiver petrificado. Mas o porquê dessa petrificação, o que está acontecendo na escola, pode levar a escola a ser fechada. E detalhe, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu um tempo atrás. O Hagrid, o nosso querido Hagrid, o guardião das chaves das casas de Hogwarts, aquele que é o amigo do trio principal ali, um conselheiro do jeito dele, do jeito alegre dele de ser. Ele é um meio gigante, a mãe dele é gigante e o pai é humano, trouxa, e é por isso que ele tem aquela altura toda. E o Hagrid, a gente vai começar a conhecer um pouco mais a história dele, mais do passado dele, e na verdade parece que o passado dele é um tanto quanto sombrio e cabe ao trio descobrir tudo isso, onde vai se encaixar em tudo aqui na Câmara Secreta. O que é essa Câmara Secreta? O que essa Câmara esconde? E onde está
esta câmara. Gente, e agora eu vou mostrar pra vocês as minhas edições, que são as mesmas edições de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então essa aqui é a primeira, a original, a primeira que veio pro Brasil, tá bom? E aí na capa tem bem um tipo de spoiler que acontece no final aqui, certo? Essa é a primeira, então, Harry Potter e a Câmara Secreta. E a segunda é essa daqui, que eu tenho, na segunda, né? Que é a edição branca, de colecionador, como vocês já sabem, eu tinha mostrado o primeiro. Aqui atrás não tem nada escrito, somente a imagem das outras edições dos outros livros, né? Dos 7 livros. E aqui também pode ser alguma coisa muito importante dentro da Câmara Secreta e tal. E o último dessa linha de páginas que eu vou mostrar pra vocês, todas têm 252 páginas, como eu falei pra vocês, é a que forma a lombada, o Castelo de Hogwarts. Ela é edição econômica somente na capa, por não ter orelhas, mas ela é o mesmo formato, o mesmo número de páginas, certo? Aqui nós temos a casa do Rony, o carro do pai do Rony, que é um carro de trouxas, mas ele foi enfeitiçado, então ele voa, vocês podem perceber. E aqui um outro spoiler sobre o final da história. E agora, gente, a minha edição favorita, linda de todas, mais linda, é essa edição ilustrada, que eu também tenho em inglês como a primeira, e ela é maravilhosa, capa dura, por dentro ela é laranjada, porque a capa é uma jacket, como é no outro, olha, forma um desenho completo, e ela é uma capa laranjada, vou mostrar pra vocês, aqui sem nada, tá bom? E eu até tiro a jacket pra ler às vezes, com medo de ficar no colo e ir rasgando e etc. E o que eu vou mostrar pra vocês, uma imagem, ilustração, que é essa imagem aqui que eu acho linda, maravilhosa essa ilustração, que é o carro voando ali no meio de Londres e um monte de trouxa podendo ver, mas ele fica transparente, por isso que não tá tão azul assim. Tá transparente, eu acho essa imagem maravilhosa. Para finalizar, vou trazer a frase para vocês que tá aqui na contracapa dessa edição, que é a seguinte: esse diário guarda memórias de coisas terríveis, coisas que foram abafadas, coisas que aconteceram na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Tom Servolo Riddle. Descubra quem é Tom e descubra que diário é esse. Com vocês, Harry Potter e a Câmara Secreta. Falei pouco, mas falei livro.